Bem-vindos ao canal Pura Matemática. No vídeo de hoje eu vou falar sobre juros compostos para o concurso do Banco do Brasil. Então, primeiro a gente vai ver a definição de juro composto, a gente vai entender de onde vem aquela fórmula do juro composto e depois a gente vai resolver alguns exemplos para achar o montante, capital, taxa de juros e prazo. Começando então. Juro composto. O que é o juro composto? No regime de capitalização composto, a taxa de juros ela é calculada sempre sobre o valor do montante do período anterior. Tá? Então ela é um pouquinho diferente do juro simples, no sentido de que o juro simples, a taxa de juros ela é calculada sempre sobre o capital inicial investido. Já no juro composto, a taxa de juros incide, ela é calculada sempre sobre o montante do mês anterior. É o famoso juros sobre juros. Antes de continuar, vamos ver a notação que a gente vai utilizar aqui para cada um dos elementos do juro composto. A gente vai utilizar C para o capital inicial ou principal, I para a taxa de juros, N para o prazo e M para o montante obtido na aplicação. Tá? Bom, o que a gente tem que destacar aqui? Tá? A gente não pode esquecer. A taxa de juros I e o prazo N devem estar sempre na mesma unidade. Tá? Lembra que a taxa de juros ela é mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual, por exemplo. Tá? Então o prazo ele tem que acompanhar essa mesma unidade. Tá? Ambos devem estar na mesma unidade, obrigatoriamente. Eu não posso usar uma taxa de juros mensal e usar um valor de N, um valor para o prazo anual. Tá? Eu tenho que ajustar essas duas unidades quando for necessário. Tá? Por exemplo, se a taxa de juros for mensal, o prazo deve ser em meses. Se a taxa de juros for trimestral, o prazo deve ser em trimestres e assim por diante. Tá? Bom, o montante. Como é que a gente calcula o montante de um capital C aplicado a uma taxa de juros compostos I? No final do primeiro período de aplicação, o montante 1, que a gente vai chamar, ele é obtido pela soma do capital com os juros. Mas quanto é os juros após o primeiro período? Os juros é capital vezes a taxa, tá? O capital inicial aplicado. Então, o montante 1 é C mais C vezes I. Se eu colocar o capital em evidência, eu vou ficar aqui montante 1 é igual a capital vezes 1 mais a taxa. Tá? E o montante 2? Tá? No período seguinte, o montante 2 é igual ao montante 1, montante do período anterior, mais os juros. Agora, lembra que os juros, aqui no regime de capitalização composto, ele é sempre calculado sobre o montante do período anterior. Então, a taxa de juros I, ela vai ser calculada sobre o montante do período anterior, sobre M1. Então, o montante 2, ele vai ser M1 mais M1 vezes a taxa de juros. Tá? O montante 1 que eu já tinha do mês anterior, mais os juros, que é a taxa de juros I vezes esse montante 1. Ou seja, se eu colocar o montante 1 em evidência, o montante 2 é igual ao montante 1 vezes 1 mais a taxa. O montante 1 nós calculamos ali anteriormente, a gente sabe que é capital vezes 1 mais a taxa. Então, substituindo essa expressão do montante 1 ali, eu tenho que montante 2 é igual a capital vezes 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa, I. Ou seja, montante 2 é capital vezes 1 mais I ao quadrado. Observa que agora, no regime composto, tá? Eu tenho que a função do montante ela vai ser uma função parecida com uma função exponencial. Tá? Enquanto que no juros simples, nós temos uma função linear. Tá? De modo análogo, usando o mesmo raciocínio, a gente vai encontrar que o montante no período 3 é capital vezes 1 mais a taxa elevado ao cubo. O montante no período 4 é capital vezes 1 mais a taxa elevado à quarta potência. Então, de modo geral, após N períodos de aplicação, eu vou ter que o montante vai ser capital vezes 1 mais a taxa elevado a N, ao prazo N. Tá? Então, essa é a fórmula que a gente vai utilizar para resolver os nossos problemas aqui. Eu vou primeiro resolver 4 exemplos simples, tá? Um para calcular o montante, um para calcular o capital, um para calcular a taxa e um para calcular o prazo. Tá? Todos eles a gente vai utilizar exatamente essa mesma fórmula do montante. Tá? Não é necessário decorar uma fórmula para cada um dos itens que a gente precisa encontrar. Tá? Vai usar essa mesma fórmula para qualquer um dos parâmetros que a gente quiser encontrar. Então, exemplo 1. Um capital de 15 mil é aplicado a taxa de juros compostos de 3% ao semestre durante 2 anos. Determine o montante dessa aplicação. Então, eu tenho o capital, tenho a taxa de juros e tenho o prazo.
Tá? O capital é 15 mil, a taxa de juros é 3% ao semestre. A gente vai usar a taxa de juros na forma decimal e não na forma percentual. Tá? Então a gente escreve 3% como 3 dividido por 100, que é 0,03. E o prazo, que é de 2 anos, a gente vai ter que ajustar para a mesma unidade da taxa de juros. Se a taxa de juros é semestral, a gente vai ajustar o prazo para semestres. Se eu tenho 2 anos, quantos semestres nós temos em 2 anos? São 4 semestres, então N vai ser 4. Aplicando na fórmula do montante, montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao prazo. Capital é 15 mil, taxa é 0,03 e o prazo é 4. Então vai ficar 15 mil vezes 1,03 elevado a 4. Então, fazendo as continhas, isso aí me dá um montante de R$ 16.882,63 centavos. Agora, o próximo exemplo vai ser para calcular o capital. Determine o valor do capital que, aplicado à taxa de juros compostos de 2% ao trimestre durante 9 meses, gera um montante de R$ 212.241,60. Então, observa que aqui, de novo, a taxa de juros e o prazo estão em unidades diferentes. A gente vai ter que fazer um ajuste aqui. Primeiro, vamos escrever as informações que o problema nos deu. Ele nos deu o montante, nos deu a taxa de juros, que é 2% ao trimestre, então 2% é 0,02, e o prazo é 9 meses. Eu vou escrever o prazo em trimestres. 9 meses são quantos trimestres? Um trimestre são 3 meses, então em 9 meses nós temos 3 trimestres. Usando a mesma fórmula do montante, montante igual a capital vezes 1 mais i elevado a n, a gente vai substituir agora os valores dados no problema. Montante 212.241,60 igual a capital C vezes 1 mais a taxa 0,02 elevado ao cubo. Então, o parênteses ali fica 1,02 elevado ao cubo, que é 1,061208. Eu vou passar dividindo para o outro lado, vou ficar com capital igual a 212.241,60 dividido por 1,061208. Isso vai dar 200 mil. Então, o capital aplicado é de 200 mil. O próximo exemplo agora é para encontrar a taxa de juros. Aplicando-se um capital de 20 mil durante 2 meses, obteve-se um montante de 21.632. Determine a taxa mensal de juros compostos dessa aplicação. Vamos lá. Os dados do problema. Capital 20 mil, montante 21.632 e prazo 2 meses. A gente vai aplicar na fórmula do montante. Substituindo os valores dados, nós temos 21.632 igual a 20 mil vezes 1 mais i elevado ao quadrado. O 20 mil passa para a esquerda dividindo, a gente tem que achar o i agora, então a gente tem que isolar a variável i nessa equação. A gente vai ficar com 21.632 dividido por 20 mil igual a 1 mais i ao quadrado. Fazendo a divisão do lado esquerdo, a gente obtém 1,0816 igual a 1 mais i ao quadrado. Agora eu tenho que tirar aquele expoente 2 do lado direito para poder isolar o i depois, né, na sequência. O que é aquele expoente 2? É elevar ao quadrado. Qual é a função inversa de elevar ao quadrado? É a raiz. Então, como é que eu passo aquele 2 para o outro lado? Eu vou usar a operação inversa. Enquanto que ele funciona como potência ali do lado direito, eu tenho que, para tirar ele dali, aplicar uma raiz quadrada. Então, eu vou aplicar a raiz quadrada do outro lado para poder tirar a raiz, para poder tirar aquele expoente 2. Então, eu vou ter 1 mais i igual a raiz de 1,0816. Essa raiz é igual a 1,04, então 1 mais i igual a 1,04. Agora a gente vai isolar o i. I é igual a 1,04 menos 1, que nos dá i igual a 0,04. Essa taxa de juros está na forma decimal. Se a gente quiser em porcentagem, a gente deve multiplicar esse resultado por 100. Então, multiplicando por 100, a gente obtém que a taxa aí é 4%. Tá, mas e qual é a unidade dessa taxa? Bom, se o prazo dado foi em meses, então automaticamente a taxa de juros também será nessa mesma unidade. Logo, a taxa de juros é 4% ao mês. Tá? Então, quando a gente tiver que calcular o prazo ou a taxa, tá? Se a gente tiver que calcular a taxa, o resultado para a taxa, a unidade da taxa vai ser a mesma do prazo dado.
E o contrário, que é o próximo exemplo, quando a gente tiver que calcular o prazo, a unidade obtida para o prazo vai ser a mesma unidade da taxa dada no problema. Tá? Então vamos agora ao último exemplo, para calcular o prazo. Esse é um pouco mais chatinho lá no final, porque a gente vai precisar usar logaritmos. Tá? Vamos ver como é que fica. Durante quanto tempo devemos deixar aplicado um capital de 10 mil a uma taxa de juros compostos de 5% ao trimestre para obter um montante de 11.576,25. Observa que a taxa de juros dada aqui é trimestral. Então, o prazo que a gente vai encontrar vai ser em trimestres também. Então, os dados do problema são capital igual a 10 mil, taxa de juros 5% ao trimestre, passando para a forma decimal, 5% é 0,05, e o montante é 11.576,25. De novo, a gente vai utilizar a mesma fórmula do montante. Montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado a n. Substituindo os valores conhecidos, 11.576,25 igual a 10 mil vezes 1 mais 0,05 na n. Agora o 10 mil vai passar para a esquerda dividindo, ele está multiplicando do lado direito, então ele passa dividindo. Vai ficar 11.576,25 dividido por 10 mil, igual a 1,05 na n. Efetuando aquela divisão, nós temos 1,157625 igual a 1,05 na n. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que isolar o n, só que o n ele está no expoente do lado direito, ele é o expoente do 1,05. Então, a forma que a gente utiliza para tirar aquele n do expoente é aplicando o logaritmo, porque o logaritmo é a função inversa da função exponencial. Tá? Então, eu vou aplicar logaritmo na base 10 dos dois lados, vai ficar log de 1,157625 igual a log de 1,05 elevado a n. Usando a propriedade dos logaritmos, aquele expoente n do lado direito ele vai passar para frente multiplicando. Então vai ficar log de 1,157625 igual a n vezes log de 1,05. Isolando n, nós temos que n igual a log de 1,157625 dividido por log de 1,05. Tá? Então aqui a gente vai precisar de uma calculadora ou de uma tabela. Tá? O problema, se pedir isso daí, o problema vai dar a tabela, ou é porque pode usar a calculadora. Tá? Essa divisão é igual a 3. 3 o quê? Se a taxa de juros foi em trimestres, então esse prazo está em trimestres também. Então o capital foi aplicado por 3 trimestres, ok? Ficou com alguma dúvida? Me escreve nos comentários que eu te respondo. Por hoje era isso, bons estudos e até o próximo vídeo.